Ilustríssimos julgadores, esse caso em específico trata-se a respeito de indenização em decorrência da nomeação tardia. Pois bem, a pessoa, ela foi a candidata aqui no concurso público para a Prefeitura Municipal de Goiânia, ela foi aprovada dentro do número de vagas. Excelência, já é pacífico em relação aos entendimentos do Supremo Tribunal Federal a respeito do direito subjetivo à nomeação do candidato que é aprovado dentro do número de vagas. O edital, quando ele cria uma quantidade de vagas para serem preenchidas, o edital, ele vincula tanto o administrado quanto a própria administração pública. Portanto, gera uma obrigação por parte da administração pública realizar a nomeação do candidato até o prazo de validade se findar. Pois bem, nesse respectivo concurso, o prazo de validade se findou. Entretanto, a candidata ela não foi nomeada para o respectivo cargo. Foi necessário o Ministério Público ingressar com uma ação civil pública. Essa ação civil pública tramitou aqui no Egresso Tribunal de Justiça do Estado de Goiás. Foi reconhecido o direito desses candidatos e a administração pública, em decorrência dessa decisão na ação civil pública, realizou as convocações desses candidatos. A autora foi então convocada para esse cargo de agente comunitário de saúde, ingressou no cargo público. Durante esse processo, nós estávamos entrando com uma ação justamente para requerer a nomeação e posse e também os danos morais e materiais em decorrência do lapso temporal que a candidata deixou de trabalhar em decorrência da administração pública ser omissa na convocação, sendo que era um dever da administração pública convocar a candidata porque ela havia sido aprovada dentro do número de vagas do respectivo concurso. Excelência, nesse caso específico, em decorrência da obrigação por parte da administração pública não ter sido cumprida durante o prazo de validade, foi que levou o Ministério Público a ingressar com a ação e no transcurso desse processo a autora acabou sendo convocada, não em decorrência dessa ação, mas em decorrência da ação civil pública do Ministério Público. Inclusive, no âmbito do primeiro grau, a Procuradoria Municipal de Goiânia manifestou no sentido de extinguir o processo, porque a autora já havia sido convocada. Como nos pedidos não estava apenas a nomeação imposta da autora, mas também a indenização por danos morais e materiais, nesse caso específico, o processo prosseguiu e a magistrada negou o pedido da indenização, alegando que não seria cabível a administração pública ser responsabilizada em decorrência desse procedimento. E a douta magistrada, ela citou uma jurisprudência a respeito de uma repercussão geral, que inclusive peço vênia para ler para vossas excelências, a respeito de uma tese de repercussão geral do Supremo Tribunal Federal que fala a respeito da indenização por nomeação tardia em relação a cargo público. Diz o seguinte: investidura em cargo público por força de decisão judicial. Tese afirmada em repercussão geral. Na hipótese de posse em cargo público determinada por determinação judicial, o servidor não faz jus à indenização, sobre o fundamento de que deveria ter sido investido em momento anterior, salvo situação de arbitrariedade flagrante. Portanto, a própria repercussão geral do Supremo Tribunal Federal trata sobre situação de arbitrariedade flagrante. Ora, excelência, se a administração pública realiza um concurso público, deixa disponível uma quantidade X de vagas para a pessoa preencher o respectivo cargo, gerando expectativa, gerando vínculo ao edital, e simplesmente ela deixa de nomear os candidatos, e o candidato tem que aguardar, tem que fazer manifestações, foi perante o Ministério Público entrou com uma ação civil pública, reconheceu o direito num processo coletivo erga omnes, e aí a autora teve que esperar a boa vontade da administração pública de haver uma convocação, e ela foi convocada após o prazo de validade ter vencido, por força de uma determinação judicial. Ora, excelência, se a administração pública seguir os princípios constitucionais, seguir o princípio da legalidade e seguir o próprio edital do concurso público, a autora deveria ter sido nomeada muito antes. Ora, a administração pública, em decorrência desses atos arbitrários, ilegais e inconstitucionais, ela está ali ferindo princípios constitucionais e, em decorrência disso, cometendo atos, até mesmo omissivos, que prejudicam o candidato.
O candidato já poderia estar trabalhando, prestou o concurso público, foi aprovado e poderia estar ali exercendo as funções de servidor público, prestando ali a satisfação do interesse público. Portanto, excelência, percebe-se que aqui há claramente o dever por parte da administração pública de indenizar a candidata em decorrência da nomeação tardia. Se o egrégio Poder Judiciário não aplicar nenhuma penalidade, nenhuma punição à administração pública nesse sentido, até que ponto a administração pública vai ter simplesmente ali a arbitrariedade, a discricionariedade de convocar e vai deixar simplesmente de respeitar o edital, ferindo a segurança jurídica, vai abrir novos concursos públicos e aí no nomeio o candidato, os candidatos vão ter que entrar com ações judiciais para requerer a nomeação? E onde fica a segurança jurídica? Se a administração pública abre um concurso público, determina 50 vagas, a administração chama 40, os 10 restantes, fica por isso mesmo, aí eles têm que ingressar com a ação demora em torno de 2 a 3 anos até transitar em julgado, aí reconhece o direito do autor, que tinha que ter sido nomeado, reconhece a nomeação, só que já passou um lapso temporal de 2, 3 anos que o servidor poderia estar trabalhando. Excelência, aqui não se trata de enriquecimento sem causa do servidor, aqui se trata de uma indenização por danos morais em decorrência dessa nomeação tardia, em decorrência dessa lesão à expectativa que o candidato teve ao prestar o respectivo concurso. Por fim, trago uma outra jurisprudência do recurso extraordinário 598-099, de relatoria do ministro Gilmar Mendes, que diz o seguinte: previsão de vagas em edital, direito à nomeação dos candidatos aprovados. Dentro do prazo de validade do concurso, a administração poderá escolher o momento no qual se realizará a nomeação. Então, a administração pública, durante o prazo de validade, ela pode escolher o momento, mas não poderá dispor sobre a própria nomeação. A administração pública está vinculada ao edital, está vinculada aos princípios constitucionais. Ela não pode dispor da própria nomeação, a qual, de acordo com o edital, passa a constituir um direito do concursando aprovado, e dessa forma um dever imposto ao poder público. Então, se a administração pública tem um dever e ela quebra esse dever, ela deixa de nomear, ela está cometendo um ato que cabe sim indenização por parte do candidato. Uma vez publicado o edital do concurso com número específico de vagas, o ato da administração que declara os candidatos aprovados ao certame cria um dever de nomeação para a própria administração pública, que não foi cumprido. Portanto, excelência, pede-se que a sentença vergastada seja reformada no sentido de reconhecer o direito da candidata de receber a indenização em decorrência aí da nomeação tardia, porque o caso específico dela trata-se especificamente a exceção da arbitrariedade flagrante por parte do Estado. Se não é arbitrário por parte do Estado simplesmente não nomear o candidato que foi aprovado no concurso público, o que seria arbitrariedade, então? Portanto, excelência, pede-se nesse caso que pese, por uma questão até de estatística, de jurimetria, a maioria das ações que envolve indenização de nomeação tardia não seja reconhecido por esse egrégio tribunal, pede-se que seja analisada a situação nas suas peculiaridades, porque até que ponto a administração pública se pautará na discricionariedade, inclusive de candidatos aprovados ali dentro do concurso, que teve o direito reconhecido à nomeação, só que não teve o direito reconhecido dos valores, pelo menos proporcionais a título de indenização. Não se pede aqui uma indenização para a pessoa receber como se não tivesse trabalhado, não. O foco aqui não é pedir uma indenização como se a pessoa tivesse trabalhado, mas sim um valor proporcional, porque a pessoa poderia estar ali exercendo atividade pública e não exerceu por causa de uma arbitrariedade por parte da administração pública. Então, pede-se, excelência, que a sentença seja reformada e seja concedido o direito da candidata que é ora pleiteado. Muito obrigado.